Olá pessoal, vocês já ouviram falar do mapa de Piri Reis, que dizem que pode ter conexões com alienígenas, aquele tipo de teoria do alienígenas do passado? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje e avaliar se realmente faz algum sentido isso tudo que se alega sobre esse antigo mapa. A primeira vez que eu ouvi falar nesse assunto foi no famoso livro Eram os Deuses Astronautas, de Erich von Däniken, lá pelos meus 14, 15 anos. E eu sempre tive curiosidade em saber se fazia sentido, um mapa antigo de um almirante que mostrava até o continente antártico com plantas, árvores, com animais, uma outra situação, Seria um mapa muito antigo ou baseado em mapas atlantes ou coisas assim. Eram as especulações que sempre se teve sobre esse assunto. Eu escolhi alguns materiais aqui para a gente tentar analisar a polêmica do mapa de Piri Reis e não digo chegar a uma definição, mas algum tipo de ideia de que se faz sentido essas alegações dos fiéis do Tsoukalos, dos alienígenas do passado. Vou começar aqui mostrando o que se tem à disposição sobre esse assunto, para vocês terem uma ideia. Vou começar aqui pela nossa Wikipédia. O que a Wikipédia diz? É muito interessante que no verbete mapa de Piri Reis da Wikipédia existe um aviso que diz: a neutralidade deste artigo foi questionada. Ou seja, como ele vai contestar algumas coisas, obviamente que os crentes no caráter alienígena praticamente do mapa vão contestar. Mas vamos pelo menos usar esse pedaço aqui para dizer o que é. Vocês podem ver aqui do ladinho, daqui a pouco vai aparecer uma figura mais nítida do mapa. Mas o que ele é? O mapa de Piri Reis é um fragmento de um mapa que foi elaborado pelo almirante geógrafo e cartógrafo otomano Piri Reis em Constantinopla em 1513. Então, nesse sentido, o mapa não tem nada de extraterrestre. Ele foi feito por um almirante otomano, em Constantinopla. O mapa mostra a costa ocidental da Europa, a costa norte da África e a costa leste da América do Sul com razoável precisão. E aí tudo bem. O mapa também inclui várias ilhas do Oceano Atlântico, incluindo os Açores e Canárias, assim como a mítica ilha Antilha e possivelmente o Japão. Olha só. É um mapa de muita importância histórica por demonstrar a extensão da exploração do globo no início do século XVI, por sua alegação de utilizar um mapa de autoria de Cristóvão Colombo, atualmente perdido, como fonte. Bem típico das teorias de conspiração, esse tipo de coisa, Você, para alegar alguma coisa extraordinária, diz que a fonte que provaria isso está perdida. Daí a gente só fica com sua alegação extraordinária. Fica difícil, gente? O mapa atualmente se encontra na biblioteca do Palácio de Topkapı, em Istambul, na Turquia, mas normalmente não se encontra em exposição ao público. Mais recentemente, o mapa foi objeto de alegações pseudocientíficas sobre explorações pré-modernas da costa da Antártica, por vezes sob a calota polar. Bom, o mapa ele foi redescoberto em 9 de outubro de 1929 pelo alemão Gustav Adolf Deissmann, que morreu em 1937, e que havia sido encontrado pelo Ministério da Educação turco para catalogar, havia sido contratado pelo Ministério da Educação turco para catalogar os objetos não islâmicos da biblioteca do Palácio de Topkapı. Então, o fragmento sobrevivente do mapa, que deve ser bem maior, representa apenas a metade ocidental do globo, incluindo as Antilhas, o leste da América do Sul e o noroeste da África e Europa. Do tipo portulano, cortado por linhas loxodrômicas, indicando as direções dos ventos, foi confeccionado com base em mapas portugueses e árabes. Nele está registrada a costa do continente americano, tornando-o o primeiro a mostrar a América do Norte e a América do Sul juntas. As legendas em língua turca informam que os nomes deu-os Colombo, para que por eles sejam conhecidas. O historiador da cartografia Gregory Mackintosh, em seu livro The Piri Reis Map, de 1513, os mapas de Piri Reis de 1513, provou que as frequentes alegações de precisão extrema do mapa de Piri Reis não se sustentam. Se comparado a outros mapas da mesma época que também usavam projeção portulana,
sendo os mapas de Ribeiro, de Ortelius e de Wright-Molyneux muito mais precisos até que esse de Piri Reis. Bom, um terço do mapa sobrevive, mostrando o litoral leste da América do Sul e uma porção do litoral oeste da Europa e da costa da África, apenas 21 anos após as viagens de Cristóvão Colombo. O próprio Piri Reis deixou registrado no mapa que este havia sido confeccionado com base em uma coleção de cerca de 20 mapas. Segundo Gregory Mackintosh, o mapa é cópia fiel do de Colombo, incluindo erros como mostrar Cuba não como uma ilha, mas como se fizesse parte do continente, além dos nomes dos pontos geográficos serem exatamente os mesmos do mapa de Colombo. Com relação à costa do Brasil, esta estende-se no mapa até o Rio da Prata. Assinala também pela primeira vez as localidades de Cabo Frio e do Rio de Janeiro. Então, o mapa de Piri Reis está centrado na cidade de Alexandria, é o centro, logo tornado um importante centro de convergência de toda a cultura antiga. Suas descrições do mapa indicam que alguns dos seus mapas-fonte datam da época de Alexandre o Grande. Entre suas anotações encontram-se desde a referência à descoberta de Cristóvão Colombo até a descrição de monstros marinhos, como nos exemplos: este país é inabitado, a população inteira anda nua. Essa região é conhecida como a Vila de Antilha, está localizada onde o sol se põe. Eles dizem que há 4 tipos de papagaios: branco, vermelho, verde e preto. As pessoas comem a carne dos papagaios e enfeitam suas cabeças com suas penas. Há uma pedra aqui, a pedra é preta, as pessoas a usam como um machado. Este mar é chamado de Mar Ocidental, mas os marinheiros o chamam de Mar de Espanha, que significa Mar da Espanha. Até agora, este mar era conhecido por este nome, mas Colombo, que navegou por este mar e fez várias ilhas conhecidas juntamente com os portugueses que navegaram pela região de Rim, concordaram em dar a este mar um novo nome. Eles deram o nome de Ovossano, oceano, quer dizer ovoção. Até então se pensava que o mar não tinha fim ou limite e que o seu fim estava localizado na escuridão. Agora eles descobriram que este mar tem uma costa, porque ele é como um lago e, portanto, eles o chamam de Ovossano. Neste ponto há bois com chifre e também monstros nessa forma. Olha só que coisa. O mapa também apresenta figurações míticas, como o unicórnio e criaturas acéfalas, e ainda de lendas como a de São Brandão, que em sua viagem pelo Atlântico teria ancorado em cima de uma baleia. Olha só. Aí o que diz aqui o arquivo UFO sobre esse assunto? Aqui tem uma visão melhorada, do mapa, então, como ele é. Um artigo de 2021, de René Fraga, do arquivo UFO, mostra então aqui como era a parte, a terça parte que sobreviveu do mapa de Piri Reis. Ela está inclinada, obviamente, como vocês conseguem ver na parte de cima, um pedaço da costa oeste da África, e a parte leste do continente americano toda aqui, desde lá das Antilhas, do Caribe até o Brasil, e vejam que dizem alguns que o que o mapa faz lá embaixo, bem no canto direito do mapa, é juntar o continente americano também com a Antártica, o continente antártico. Dizem que não é bem assim que o mapa faz, mas essa é a ideia que se tem geralmente. Então aqui esse artigo também fala da descoberta, que eu acabei falando agora há pouco, nisso não muda muito, Mas o mais intrigante, como ele diz nesse artigo aqui, não é tanto como Piri Reis conseguiu desenhar um mapa tão preciso da região antártica 300 anos antes de ser descoberto, mas que o mapa mostra a costa sob o gelo, dizem alguns. Evidências geológicas confirmam que a última data em que a terra da Rainha Mauro poderia ter sido mapeada em um estado sem gelo é 4000 a.C. A ciência oficial disse o tempo todo que a calota polar que cobre a Antártica tem milhões de anos. O mapa de Piri Reis mostra que a parte norte daquele continente foi mapeada antes que o gelo a cobrisse. Ou pelo menos essa é a teoria do pessoal aí. Isso deveria fazer pensar que foi mapeado há milhões de anos, mas isso é impossível, pois a humanidade ainda não existia naquela época. Estudos adicionais e mais precisos provaram que o último período de condição sem gelo na Antártica terminou há cerca de 6.000 anos. Bom, ainda há dúvidas sobre o início desse período sem gelo, que foi colocado por diferentes pesquisadores entre os anos 13.000 e 9.000 a.C. A pergunta é:
Quem mapeou a Terra, Rainha Maud, da Antártica, há 6.000 anos? Já que foi assim, né, gente? Que civilização desconhecida tinha a tecnologia ou a necessidade de fazer isso? Aí que vem as teorias. É bem sabido que a primeira civilização, de acordo com a história tradicional, se desenvolveu no Oriente Médio por volta do ano 3000 a.C., logo sendo seguida em um milênio pelo Vale do Indo e pelos chineses. Então aí vem toda essa questão aí de como que isso teria sido possível. O artigo vai colocar mais essas questões aí, né? E tudo mais. Bom, durante toda a Idade Média, circularam várias cartas náuticas chamadas Portolani, né? Eu falei agora há pouco do sistema Portolano, que eram mapas precisos das rotas de navegação mais comuns, mostrando litorais, portos, estreitos, baías, etc., mares e outras rotas conhecidas, assim como o livro de navegação que o próprio Piri Reis havia escrito. Mas alguns relataram terras ainda desconhecidas e estavam circulando entre poucos marinheiros que aparentemente mantinham seus conhecimentos sobre aqueles mapas especiais tão ocultos quanto podiam. Supõe-se que Colombo foi um dos conhecedores dessas cartas de navegação especiais. Para traçar seu mapa, Piri Reis utilizou várias fontes diferentes coletadas aqui e ali ao longo de suas viagens. Ele mesmo fez anotações no mapa que nos dão uma imagem do trabalho que ele vinha fazendo no mapa. Ele diz que não foi o responsável pelo levantamento e cartografia originais. Seu papel era meramente de um compilador que usava um grande número de mapas-fonte. Ele diz então que alguns dos mapas-fonte foram desenhados por marinheiros contemporâneos, enquanto outros eram mapas de grande antiguidade, datando do século IV a.C. ou antes. O Dr. Charles Hapgood, em seu livro Maps of the Ancient Sea Kings, livro de 1979, disse que parece que informações precisas foram transmitidas de pessoa para pessoa. Parece que as cartas devem ter se originado de um povo desconhecido e foram transmitidas, talvez pelos minoicos e pelos fenícios, que foram por 1000 anos e mais os maiores marinheiros do mundo antigo. Temos evidências de que foram coletados e estudados na grande biblioteca de Alexandria, no Egito, e as compilações deles foram feitas pelos geógrafos que ali trabalharam. Provavelmente, Piri Reis já tinha ficado de posse de cartas outrora localizadas na biblioteca de Alexandria, a mais conhecida e importante dos tempos antigos. Então, de acordo com a reconstrução de Hapgood, cópias desses documentos e alguns dos mapas originais foram transferidos para outros centros de ensino e entre eles para Constantinopla. Então, em 1204, ano da Quarta Cruzada, quando os venezianos entraram em Constantinopla, esses mapas começaram a circular entre os marinheiros europeus. A maioria desses mapas, continua Hapgood, eram do Mediterrâneo e do Mar Negro. Mas os mapas de outras áreas sobreviveram. Isso incluía mapas das Américas e mapas dos oceanos Ártico e Antártico. Torna-se claro que os antigos viajantes viajaram de polo a polo. Por incrível que pareça, as evidências indicam, no entanto, que alguns povos antigos exploraram a Antártica quando suas costas estavam livres de gelo. Essa que é a afirmação complicada, né, gente? Eu até acredito, sim, que fenícios, minoicos ou outros tenham, sim, no passado viajado além do que a gente imagina, até porque os registros são escassos, né? E aí tu já explicaria, inclusive, esses mapas nos quais Piri Reis se baseou para fazer o dele. Até aí tudo bem, tranquilo. Mas a questão da Antártica livre de gelo já é um pouco mais complicada. É claro também que eles tinham um instrumento de navegação para determinar com precisão as longitudes, que era muito superior a tudo que possuíam os povos dos tempos antigos, medievais ou modernos, até a segunda metade do século XVIII, nós sabemos. Essa evidência de uma tecnologia perdida apoiará e dará crédito a muitas das outras hipóteses que foram apresentadas de uma civilização perdida em tempos remotos. Os estudiosos têm sido capazes de descartar a maioria dessas evidências como um mero mito, mas aqui temos evidências que não podem ser rejeitadas. A evidência requer que todas as outras evidências que foram apresentadas no passado devem ser reexaminadas com a mente aberta. Em 1953, um oficial da Marinha Turca enviou o mapa de Piri Reis ao Departamento Hidrográfico da Marinha dos Estados Unidos. Para avaliá-lo, M.E. Walters, o engenheiro-chefe do Bureau, pediu ajuda a Arlington Mallory, uma autoridade em mapas antigos que já havia trabalhado com ele. Após um longo estudo, Mallory descobriu o método de projeção usado.
Para verificar a precisão do mapa, ele fez uma grade e transferiu o mapa de Piri Reis para um globo. O mapa era totalmente preciso. Afirmou que a única forma de desenhar um mapa com tanta precisão era o levantamento aéreo, mas quem há 6.000 anos poderia ter usado aviões para mapear a Terra? Aqui começam as invenções, gente. O fulano pesquisador diz que a única forma de fazer isso com precisão era levantamento aéreo, mas essa é a nossa visão moderna das coisas. Nós estamos tentando, de certa forma, digamos, enquadrar a capacidade dos povos antigos a partir da nossa, o que é realmente incrivelmente egocêntrico, né? Eurocêntrico, na verdade, também, né? Porque há muito tempo que se considera que isso é obra da inteligência europeia, branca, né? Então não faz sentido necessariamente que seja assim. É muito comum em muitas das pesquisas sobre construções antigas, inscrições antigas, né? Também se considerar que teve alguma ajuda extraterrena ou coisas desse tipo, e isso é, como dizem alguns pesquisadores, uma flagrante desconsideração pela capacidade humana, né? Humana, natural, terrestre, de construção. Então isso realmente é muito absurdo. Mas continuando aqui, a oficina hidrográfica não acreditou no que viu. Até conseguiram corrigir alguns erros dos mapas atuais. A precisão na determinação das coordenadas longitudinais, por outro lado, mostra que para traçar o mapa é necessário usar a trigonometria esferoide, um processo supostamente desconhecido até meados do século XVIII. Hapgood provou que o mapa de Piri Reis é plotado em geometria plana, contendo latitudes e longitudes em ângulos retos em uma grade tradicional. No entanto, é obviamente copiado de um mapa anterior que foi projetado usando trigonometria esférica. Os primeiros criadores de mapas não apenas sabiam que a Terra era redonda, mas também tinham conhecimento de sua verdadeira circunferência a 80 km. Bom, nós sabemos, né, já que muitos gregos sabiam que a Terra era redonda, realmente isso não é uma coisa mais que se possa contestar. Né? Só os terraplanistas, obviamente, o fazem. Hapgood havia enviado sua coleção de mapas antigos, né? Então vemos que o mapa de Piri Reis não era o único, para Richard Strachan, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Hapgood queria saber exatamente o nível matemático necessário para desenhar os mapas-fonte originais. Strachan respondeu em 1965 dizendo que o nível tinha que ser muito alto. Na verdade, Strachan disse que para desenhar tais mapas, os autores tinham que saber sobre a trigonometria esferoide, a curvatura da Terra, métodos de projeção, conhecimento de alto nível. A forma como o mapa de Piri Reis mostra as terras da Rainha Maud, seus litorais, seus rios, cadeias de montanhas, planaltos, desertos, baías, foi confirmada por uma expedição britânico-sueca à Antártica. Os pesquisadores, usando sonar e sondagens sísmicas, indicaram que essas baías e rios estavam sob a calota de gelo e tinha cerca de 1 milha de espessura. Charles Hapgood, em 1953, escreveu um livro chamado Mudança da Crosta da Terra, uma chave para alguns problemas básicos das ciências da Terra, onde ele inventou uma teoria para explicar como a Antártica não tinha gelo até o ano 4000 a.C. A teoria que se resume é a seguinte: a razão pela qual a Antártica não tinha gelo, e portanto era muito mais quente, deve ser o fato de que, ao mesmo tempo, sua localização não era o Polo Sul. Ele estava localizado a cerca de 2.000 milhas mais ao norte. Hapgood disse que isso o teria colocado fora do Círculo Antártico em um clima temperado ou temperado frio. A razão pela qual o continente se moveu para sua localização atual deve ser encontrada em um mecanismo chamado deslocamento da crosta terrestre. Esse mecanismo, que não deve ser confundido com as placas tectônicas ou a deriva continental, é aquele pelo qual a litosfera, toda a crosta externa da Terra, pode ser deslocada às vezes, movendo-se sobre o corpo interno macio, como a pele de uma laranja, se solta, pode deslocar-se sobre a parte interna da laranja inteira. Essa teoria foi enviada a Albert Einstein, que respondeu a Hapgood em termos muito entusiasmados. Embora os geólogos não parecessem aceitar a teoria de Hapgood, Einstein parecia tão aberto quanto Hapgood, dizendo:
Em uma região polar, há uma deposição contínua de gelo que não é simetricamente distribuída em torno do polo. A rotação da Terra atua sobre essas massas depositadas assimetricamente e produz um movimento centrífugo que é transmitido para a crosta rígida da Terra. O aumento do momento centrífugo, produzido desta forma, quando atinge um certo ponto, produz um movimento na crosta terrestre sobre o resto do corpo da Terra. De qualquer forma, se a teoria de Hapgood está correta, o mistério ainda emociona. O mapa de Piri Reis é algo que não deveria existir. Quero dizer que, de forma alguma, deveria haver alguém tão distante no tempo capaz de desenhar um mapa com tal precisão. Na verdade, as coordenadas longitudinais e relativas são totalmente precisas, como afirmam os estudos oficiais no mapa que vimos acima. E esta é uma demonstração de tecnologia impossível. O primeiro instrumento a calcular a longitude de forma aproximadamente correta foi inventado em 1761 pelo inglês John Harrison. Antes não havia como calcular a longitude de forma aceitável. Poderia haver erros de centenas de quilômetros. E o mapa de Piri Reis é apenas um entre vários que mostram terras supostamente desconhecidas, conhecimentos impossíveis, precisão que ainda hoje surpreenderia. É aquela história de sempre achar que os antigos eram muito burros e não conseguiam fazer isso, né, gente? Na verdade, o próprio Piri Reis admitiu que baseou seu mapa em cartas bem antigas, bem mais antigas. Né? E esses mapas mais antigos foram usados como fontes, né, como nós dissemos também. Impressionante é o Portolano de Dulcet, ano 1339, onde a latitude da Europa e do norte da África é perfeita e as coordenadas longitudinais do Mediterrâneo e do Mar Negro se aproximam de meio grau. Um gráfico ainda mais surpreendente é o gráfico de Zeno, de 1380. Ele mostra uma grande área ao norte, subindo até a Groenlândia. Sua precisão é espantosa. E assim vai, eles tentando dizer que eles não poderiam, em vários mapas, ter conseguido isso. É aquela tendência de se negar aos antigos uma capacidade, né? E isso acaba dando razão para muitos desses teóricos de conspiração e aqueles que acreditam que os ETs que ajudaram a fazer esses mapas antigos nos quais o Piri Reis teria se baseado, e aí vai. Né? O próprio Däniken, no seu livro, Eram os Deuses Astronautas, dá a entender esse tipo de coisa, né? Mas aí que está a Galileu, a revista Galileu, em 2015, já tinha publicado um artigo chamado Como e por que o mapa de Piri Reis não prova que fomos visitados por alienígenas. Aqui mostra mais uma vez o mapa, né, num formato bem legal, como vocês podem ver aí, né, bem mais nítido. E é fácil encontrar na internet se vocês quiserem mais detalhes. Né? O que nós temos aqui? A costa da África, aqui em cima à direita, as Antilhas, né? Temos então aqui a América do Sul e vem vindo até lá embaixo quando parece que se gruda ao continente antártico, alguma coisa assim. Né? Essa é a questão. Bom, vamos ver o que eles dizem aqui para contestar a questão. Né? Aí eles falam sobre a questão da precisão, né? Desse mapa. E de como, então, se teve várias teorias de que ele poderia ter alguma ligação com civilizações antigas e até extraterrestres. Bom, dependendo do autor citado, diz aqui, essa assombrosa precisão só pode ser explicada se o autor do mapa, o almirante otomano Muhyiddin Piri, que é o Piri Reis, né, tivesse tido acesso a informações produzidas por uma supercivilização perdida, que é uma das hipóteses para ele ter acesso a isso, por alienígenas ou, claro, por uma supercivilização perdida com a ajuda de alienígenas. Isso é mais Giorgio Tsoukalos, né, gente? Que coisa. Entre essas hipóteses, dividem-se nomes como Jacques Beger, que é do popular, ainda que comicamente equivocado, Despertar dos Mágicos, aliás, um livro que fez parte da minha adolescência. Charles Hapgood, que foi citado agora há pouco, né, com o livro Maps of the Ancient Sea Kings, que influenciou praticamente todos os autores que vieram depois, e o indefectível Erich von Däniken. Pois é, esses três são fontes de alguma forma a falar sobre isso. Então, o mapa de 1513, que mostra a América do Sul, Caribe e América Central, além de parte da costa ocidental da Europa e África, tem muita coisa de interesse, né, para o historiador sério. A carta possivelmente incorpora informações extraídas de um mapa hoje perdido, mas desenhado, segundo dizem, né, sob supervisão direta do Cristóvão Colombo.
Bom, aí vai falar de algumas outras coisas, né? Que eu já falei, por isso que eu estou passando por cima do artigo. Defensores de hipóteses extraordinárias a respeito da origem do mapa, como Charles Hapgood, costumam mencionar a precisão do desenho da costa brasileira, que seria impossível, impensável para o século XVI, como uma de suas evidências mais fortes. Mas Mackintosh, no seu livro fundamental, o Mapa de Piri Reis, de 1513, aponta uma série de outros trabalhos cartográficos do período de 1502 a 1513, de autoria de navegadores portugueses, que têm o mesmo grau de precisão ou de imprecisão, por exemplo, mostrando a foz do rio Amazonas duplicada e a ilha de Marajó como uma península, rio de Piri Reis. Então o cartógrafo especula que Hapgood e outros pesquisadores não compararam o mapa de 1513 a outros mapas manuscritos da época, que eram usados para a navegação e que requeriam grande fidelidade ao contorno real da costa, e sim a mapas impressos, que eram mais ilustrativos e propensos a erros e exageros. Isso é um detalhe, né, gente? O mapa incorpora várias idiosincrasias da época. Ele não usa um sistema de latitude e longitude, mas se orienta por uma série de rosas dos ventos, que é o sistema portulano que a gente falou antes, né? As costas da África e América do Sul têm escalas diferentes. Há ilustrações de animais míticos e o registro de ilhas e terras inexistentes. Enfim, é um saboroso documento de uma época em que mitologia, sonho, exploração e cartografia viviam em colisão e ebulição. Certamente não é uma cópia de uma carta de navegação alienígena, né, gente? Há quem diga que o mapa corresponde a uma projeção azimutal equidistante, um tipo de mapa usado, entre outras finalidades, em navegação aérea do globo terrestre, centrada na cidade do Cairo. Von Däniken chega a compará-lo a uma foto de satélite. Isso faz sentido? Não. Primeiro, o mapa de 1513, que chegou ao século XX, é apenas um fragmento. O mapa original provavelmente incluía toda a Europa, África e Ásia. É impossível afirmar como o restante da carta se encaixaria numa projeção azimutal moderna. Segundo, mesmo a parte que temos não se encaixa lá muito bem, a menos que se use de mão pesada para fazer várias correções. Como escreve Mackintosh, é como o caso do historiador que provou que Colombo era na verdade Cleópatra. Basta mudar seu nome, nacionalidade, sexo, época, etc. Outra alegação muito popular é de que o mapa mostra a costa da Antártida. Como esse continente só começou a ser mapeado no século XIX, a única explicação seria aliens, a explicação de Tsoukalos. Na verdade, o mapa mostra uma massa de terra meridional ligada à América do Sul. Isso em si já representa uma incongruência. A Antártida, afinal, está separada das Américas pelo Estreito de Drake, mas não é a única. No desenho de Piri Reis, essa massa conecta-se ao continente sul-americano, numa altura que estima Mackintosh ficaria só um pouco abaixo do Trópico de Capricórnio. É como se a Antártida fosse parte da região sudeste do Brasil. Mas alguém poderia perguntar como Piri Reis sabia da presença de um continente ao sul da América do Sul, mesmo se não tivesse uma boa ideia de seu tamanho e localização? Resposta lá no contexto histórico. O geógrafo Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168 depois de Cristo, cuja obra ainda se mantinha influente na era das grandes navegações, postulara a existência de uma grande terra incógnita no hemisfério sul. Acreditava-se que esse continente desconhecido era necessário para equilibrar o peso do hemisfério norte e manter a Terra em seu eixo. Então o mapa de Piri Reis apenas segue essa convenção. Nada mais do que isso. É só isso, gente. E foi isso aí que teve a matéria. Não tem mais do que isso aí. Pois é. Vamos tirar daqui então. Bom, e aí? O que vocês acham? Quem leu o livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken, ele fala, né, mostra, tem a foto, inclusive, no livro, do mapa de Piri Reis, e ele faz todas aquelas alegações pré-tsucalianas, como eu digo, de dizer que vem de uma supercivilização ajudada por ETs. Como, aliás, se faz muitas vezes nessas teorias de que as pirâmides, né, foram, de certa forma, construídas com a ajuda de ETs. Dá para imaginar um disco voador lá cortando com laser as pedrinhas para ajudar um grupo primitivo lá a construir tumbas para os seus reis. Ou, se não forem tumbas, que dizem que é um artefato tecnológico, pipipi, papapó. Isso me parece igualzinho a negacionistas de terra plana, né, que negam a terra esférica. É terrível esse tipo de coisa, né? Inscrições que a gente tem pelo mundo, inscrições rupestres, até aquelas que tem aqui em Florianópolis, por exemplo, tem uma turma aí, né,
desses teóricos da conspiração que dizem que o que eles representam naquelas inscrições são o DNA humano e coisas que têm a ver com ETs. Gente, nós estamos tratando então de grupos, né, de culturas ainda bastante, não digo vamos primitivas, mas pouco avançadas para terem noção destas coisas. As pessoas não percebem a diferença que é ter noção dessas coisas e uma civilização. Eles preferem inventar algumas coisas nesse sentido. Então eu digo assim, o mapa de Piri-Reis não é alienígena. As fontes do mapa de Piri-Reis não são alienígenas. E o único ponto que eu deixo em aberto aqui nesse vídeo é o seguinte: os mapas nos quais o Piri-Reis se baseou, alguns talvez bem antigos, nós não sabemos quais foram todos os mapas, né? Realmente talvez indiquem que os navegadores antigos chegaram além do que nós imaginamos. Sejam os fenícios, os próprios vikings, né? Bem possível? Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Mas isso ainda não transforma isso em tecnologia alienígena. Então é muito comum o pessoal da ufologia, da ufoarqueologia, usar esse tipo de material como o de Piri-Reis para supostamente confirmar alguma coisa. Ou como a gente vê nos episódios do Alienígenas do Passado, do George Tsoukalos, né? E que na verdade são episódios só para, digamos, dar audiência, como se diz hoje na internet, só para dar likes, né? Não tem mais objetivo, tipo, são meramente especulativos, é só para entretenimento, não tem nada de ciência de verdade aí. Então é isso, gente. Talvez decepcione alguns que acham que aquele mapa do Piri-Reis é uma grande prova do conhecimento dos Atlantes ligado com os ETs, com não sei aonde. Não, gente, não faz sentido para mim desta forma como a coisa é colocada. Ok, muito bem. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tem divergências, coloquem nos comentários ou mandem pelo e-mail, né, o paystech@gmail.com. Fiquem à vontade quanto a isso. Quem gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se mesmo assim for difícil, mas quiser fazer um pix em qualquer valor para ajudar o nosso canal, aqui está a minha chave Pix, paystech@gmail.com, e eu agradeço todo o apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. E quem quiser me seguir nas redes, então, meu Instagram, @paystech, o Twitter, _paystech, o facebook.com/canal paulistech, o youtube.com/paulistech. Meu e-mail, paystech@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, dizer o que vocês pensam sobre cada vídeo. Fiquem à vontade nesse sentido, pessoal. Era isso que eu tinha para vocês hoje, né, dentro dessa área da ufologia, que a gente chama de ufoarqueologia, em que tem muita coisa que é forçada, gente. Essa do mapa de Piri-Reis é uma delas, ok? É isso então, e até o nosso próximo vídeo, pessoal.